Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Queria ler mais uma vez com os irmãos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 19 ao 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 19 ao 20. Os meninos estavam louvando e estava lembrando tantas coisas. Minha conversão, meu batismo com o Espírito Santo, minha primeira aula de EBD, minha primeira pregação, envergonhado. E tudo isso que eu fiz foi na minha adolescência. 17 anos, um pastor me viu lá pregando. Sua esposa me viu pregando, missionária. E eles decidiram me separar, se auxiliar de trabalho, aos 17 anos. E muitos até se surpreenderam. Como que aos 30 anos esse menino foi separado ou pastoreado. Eu posso falar, você, meu irmão, minha irmã, que eu também não entendo. Mas eu sei que ele vive. E desde o dia que eu entreguei a minha vida a Cristo, eu disse, Senhor, que não viva mais eu, mas o Senhor vive em mim. Senhor, onde eu for, me dá graça, misericórdia, para eu dizer que o Senhor ama as pessoas que estão perdidas no mundo. E quando você vê um adolescente caminhando devagar, como o pastor já falou aqui, você tem que entender que isso é um processo de crescimento. Ninguém chega aqui do nada e já sabe pregar, já sabe dirigir um culto, já sabe louvar. Mas são essas pessoas que o Senhor quer usar. Ele quer usar a minha e a sua vida. Ele continua sendo Deus. Assim diz o texto. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Pai, eu te louvo, Jesus. Eis aqui a tua igreja. Minha vida, Senhor, está em tuas mãos. Glorifico o teu nome, ó Pai, porque é aqui, Senhor, neste lugar, que viemos adorar o teu santo nome, viemos glorificar o teu santo nome, rendermos graças a ti, porque o Senhor está aqui nesta noite. Fala conosco, fala a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar? Meus irmãos, o adolescente Miguel falou algumas coisas aqui. Se fosse só aquilo também, amém. Mas o Senhor separou algumas coisas para falar conosco também nessa noite. No capítulo que acabamos de ler, capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele discute o problema de ações judiciais que os membros da igreja estavam fazendo. Depois de mostrar esse problema, Paulo também adverte os irmãos em Corinto de se aprofundarem no pecado. E um dos assuntos que Paulo ele retrata é a questão da imoralidade sexual. E, infelizmente, a imoralidade sexual era um dos temas mais graves que estava acontecendo lá. E ele precisava escrever alguma coisa para aqueles irmãos. Infelizmente, os coríntios, eles utilizavam de dois argumentos para cometer os seus pecados. O primeiro deles era que todas as coisas vos eram lícitas,
Eles achavam que a liberdade que o Senhor havia os dado era para cometer pecados, era para fazer o que era errado diante do Senhor. Essa liberdade não foi uma liberdade que Paulo havia os ensinado. E aqui Paulo traz novamente essa mensagem. Todas as coisas vos são lícitas. Isso é verdade. Mas ele traz um ensinamento preciosíssimo para aquelas pessoas que estavam lá. Entendam que todas as coisas vos são lícitas, mas nem todas vos convêm. Paulo estava mostrando que, diferente do que eles pensavam, a liberdade que é em Cristo não é uma liberdade para fazer coisas vãs, coisas erradas. E é interessante aqui, meus irmãos, que Pedro vai dizer também: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Paulo possivelmente não ouviu Pedro escrever isso. Mas a verdade da liberdade cristã, para Paulo, ele entendia dessa forma também. Muitas pessoas acham, queridos, que devem viver uma vida de acordo com como elas acham que devem viver. Eu posso fazer isso aqui, se eu quiser eu posso fazer isso aqui, ou se eu não quiser eu não posso. Mas a primeira coisa que eu queria dizer para você nessa noite, que a liberdade que o Senhor nos deu, a liberdade que o Senhor deu para mim e para você na cruz, é uma liberdade para entendermos que o livre acesso está posto para nós. Ele morreu na cruz por nós, Ele morreu, Ele deu sua vida para termos liberdade e saber de adorá-lo e bendizê-lo e glorificá-lo. A liberdade que Cristo nos deu na cruz não foi uma libertinagem. E Paulo escreveu aos Coríntios sobre isso. O segundo argumento que aquelas pessoas diziam era que os alimentos são para o estômago para os alimentos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. Aquelas pessoas consideravam que os desejos que tinham deveriam ser saciados o mais rápido possível. É na presença do Senhor que os nossos desejos devem ser saciados. Ele está 24 horas disposto a nos ouvir. Ele está 24 horas disposto a falar conosco. Devemos saciar dele, que é a fonte de água viva. Devemos nos entregar a Ele, sabendo que Ele é o nosso tudo. As pessoas queriam colocar os seus desejos de formas rápidas, mas Paulo vai dizer: não, vocês não precisam disso, vocês precisam de Jesus. O que vocês entregarem, entreguem nas mãos de Deus. Por fim, o apóstolo termina o capítulo 6 lembrando aos coríntios a verdade inspiradora do que eles eram na verdade. E é aqui que eu começo a ministração. Ele diz: vocês são templos do Espírito Santo. Vocês são templo do Espírito Santo. E o tema que o Senhor colocou no meu coração é: não somente um corpo vivo, mas sim templo do Espírito Santo. E essa verdade, meus irmãos, começa a ser planejada e executada na criação no princípio. Eu vou falar algumas coisas aqui, mas você que nasceu num berço evangélico, você já ouviu tudo isso que eu irei falar agora. No primeiro dia disse Deus: haja luz, e houve luz. No segundo dia disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. No terceiro Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. No mesmo dia produza a terra relva, ervas que deem semente às árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie. No quarto dia disse Deus:
haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. O maior governaria o dia e o menor governaria a noite. No quinto dia disse Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. No sexto dia, que é o sexto dia que eu queria falar um pouco aqui, Deus cria duas coisas de maneira também distintas. O texto de Gênesis 1 vai dizer: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie. Animais domésticos, répteis e animais selváticos. E no mesmo dia, o Senhor diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Meus irmãos, em Gênesis 1, o texto sagrado vai nos mostrar o planejamento de Deus em relação à criação humana. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, nesse momento planejam a forma como irão fazer o corpo humano por completo. E em Gênesis 2, o texto vai mostrar a execução daquilo que havia sido planejado anteriormente. É interessante que não só em relação aos seres viventes, mas em todo o restante da criação, Deus dá palavras. Deus ordena palavras. Mas no momento em que Ele decide criar o homem e a mulher, Ele não decide criar o homem e a mulher pela sua voz. Que haja, passa, povoem. O Deus Criador, o Santo dos Santos, o Eterno, o Imutável, o Senhor dos Senhores, o Poderoso, Ele decide descer e fazer o homem a sua imagem e semelhança. O Deus poderoso, Ele decide descer do seu alto e sublime trono e colocar suas mãos na terra para fazer o homem e a mulher. Com a criação, o restante da criação foi diferente, mas Ele decide descer por mim e por você. Ah, meu irmão, mas está difícil. Ah, meu irmão, o meu corpo aqui está difícil. Mas Ele decidiu descer por mim e por você. E Ele não somente decide descer por mim e por você, Ele decide nos fazer do nada. Você já imaginou? O Deus poderoso coloca nas suas mãos, na terra, pegando cada fio de cabelo da nossa cabeça e colocando de um por um. Ele olhar o intestino grosso, o intestino delgado e colocar no seu devido lugar. Sem desordem nenhuma. Porque Ele nos fez corpo para nos relacionarmos com Ele. Antes de sermos templo, meus irmãos, nós devemos entender que fomos criados como corpo para nos relacionarmos com o Criador. O Criador estava mostrando ali: se eu desci para ter um relacionamento íntimo com você, você também precisa descer para ter um relacionamento íntimo comigo. Aleluia! Deus quis mostrar primeiro, para depois nós fazermos. E é interessante quando eu leio a Bíblia, você também já leu, que a Bíblia vai dizer que
no capítulo 3 de Gênesis, que Deus passeava no jardim pela viração do dia. E as pessoas olham esse texto e, meu Deus, que relacionamento o Senhor tinha com a humanidade, e é verdade. Mas não é aqui que Deus mostra o seu verdadeiro relacionamento íntimo com a humanidade. No momento que Deus mostra o seu relacionamento íntimo com a humanidade é quando Ele desce, suja suas mãos e nos faz corpo vivo. Ele nos faz um corpo e sopra nas narinas. O fôlego de vida. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia, você está aqui porque você é precioso para o nosso Deus. Eu estou aqui porque nós somos preciosos para o nosso Deus. Saia daqui entendendo a preciosidade que você é em Cristo Jesus. Aleluia! Obrigado, Jesus, por nos formar. Obrigado, Jesus, por descer por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. A Ele pertence o nosso corpo. E o versículo 19 vai dizer: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nessa quarta não, mas na outra, o pastor nos trouxe uma palavra sobre o reino dos céus. E ele falou uma coisa interessantíssima, que eu anotei aqui e vou falar um pouco também. Como é difícil nós deixarmos Deus governar nossas vidas. Nós sabemos que o nosso corpo pertence a Deus. O Gabriel já falou aqui: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós glorificamos ao Senhor, mas na hora de colocarmos em prática, por que é tão difícil? Eu sei que é difícil, meus irmãos e minhas irmãs, deixarmos Deus governar por completo a nossa vida. Se a Bíblia fala que é uma luta entre carne e espírito, nós sabemos que há dificuldade nisso também. Infelizmente, uns querem deixar Deus governar só 10% da sua vida. Outros decidem 30%, outros 60%, outros 80%. Mas para chegar nos 100% é tão difícil. Por quê? Porque a gente tem algo aqui dentro que luta todos os dias. Que devemos deixar nessa noite aqui, na presença do Senhor. Que se chama o eu. É tão difícil deixar o eu de lado e permitir que o Espírito Santo governe por completo as nossas vidas. É tão difícil. Se for para ir para a igreja na quarta, nessa agora dá. Na próxima eu já recarreguei minhas baterias, não precisa. O domingo é um dia excelente. Tem mais gente na igreja. A palavra é poderosa. A palavra nos confronta. Como é difícil deixar de lado o nosso eu e permitir que o Senhor governe completamente o nosso corpo. Mas a Bíblia vai dizer que este corpo não pertence a nós. Você já ouviu aqui nessa noite, agora há pouco, que Ele nos criou com suas mãos. E se Ele nos criou, Ele sabe de tudo o que acontece em nossas vidas.
Muitas vezes achamos que algo vai acontecer. Eu conheço minha vida. Não, meu irmão, minha irmã. Se você deixar Deus no controle da sua vida e saiba disso, que Ele sabe de tudo, que Ele pode governar tudo, Ele entende tudo e Ele é Deus. Ele é Deus. Se Ele governa nossas vidas, não há o que temer. Pertencemos ao Pai que nos criou, ao Filho que nos redimiu e ao Espírito que habita em nós. Tudo que temos é dele, tudo que devemos fazer é para ele, nós devemos ser totalmente dele. Já que a The Cruz também é cultura, um dos aspectos determinantes no preço de uma obra é a relevância histórica do artista e da peça. Eu já fui em museu, mas nunca me interessei de saber quanto é o preço de uma obra, de um quadro. Mesmo aqueles que a gente olha assim, né? Meu Deus, isso aqui vale milhões. Né? O artista pega aqui, parece que ele jogou tinta e jogou para lá. Mas essa obra vale, meu irmão. Mesmo não podendo ser vendida por conta de uma lei de proteção patrimonial da França. A obra que retrata uma mulher chamada Lisa Gherardini, em 2014, foi estimada em torno de 13 bilhões de reais. Você sabe da obra que eu estou falando? A Mona Lisa. Fica lá na França. Leonardo da Vinci, que foi o autor desta obra, é também o mesmo autor de uma pintura mais cara que já foi vendida atualmente. A obra se chama Salvator Mundi. Foi leiloada em 2017 por 450 bilhões de dólares. Eu falei para você que o que determinava o preço de uma obra é a sua relevância histórica do artista e da sua peça também. E para nós? O artista que nos fez mudou o mundo por completo. Antes dele e depois dele. Nunca se ouviu falar um homem tão importante quanto Jesus. Aleluia! Muitos tentam entendê-lo como uma pessoa histórica. Mas nós cremos que Ele é o nosso Deus. Nós cremos que Ele vive, que Ele veio, morto foi, mas está à destra do Pai. Aleluia, a obra somos nós. Um preço incalculável, meus irmãos, que precisava ser pago com sangue. Aleluia. Essa obra que eu e você não podíamos ser leiloados. Não podíamos. Porque se fôssemos, ninguém no mundo teria o valor para nos comprar. Aleluia. Mas o Pai um dia decide enviar seu filho. A obra que ele mesmo fez, a obra que se perdeu. E disse, vai lá, meu filho. Derrama o sangue por eles. Traz eles de volta. E nos redimiu. Ninguém podia pagar esse preço, mas como um cordeiro imaculado, ele foi lá. Puro. Sem nenhum defeito. Totalmente homem, totalmente Deus, e ele decide morrer por nós. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não saia dessa noite sem entender isso. Aleluia. Aleluia.
Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 10, versículo 13 e 14. E a vós outros, que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-a na cruz do Calvário. Aleluia! Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há condenação. Aleluia! Não há condenação. É por isso que o nosso corpo pertence a Jesus. Porque Ele mesmo nos comprou por um alto preço. Infelizmente, quantas pessoas deixaram de ser tempo? Quantas pessoas já preferiram prazeres momentâneos do que aquilo que era eterno? Muitos, infelizmente, cansaram de viver o seu primeiro amor. Aleluia. Mas eu tenho uma notícia boa para você nessa noite. A Bíblia vai dizer que o filho mais moço solicita a sua herança. O pai não havia morrido ainda, mas ele solicita a herança. Eu quero. Ele pega tudo o que tinha e gasta com tudo. Ele fica sem nada. E ele percebe que os trabalhadores do seu pai estavam vivendo uma vida mais digna do que ele. Ele lembra disso e decide voltar. Aleluia. E muitos poderiam achar que quando ele voltasse o pai ia ficar chateado. Ah, gastou tudo que eu te dei. Mas não, meu irmão. Ele volta e a Bíblia vai dizer que o pai está esperando de braços abertos. Dá um beijo nele. Veste das melhores roupas, coloca anel em seu dedo, sandália nos seus pés e ainda faz uma festa. Há tempo de voltar. Há tempo de voltar aos braços do Pai. Ele está de braços abertos nos esperando. Você que está distante, volte para o Pai imediatamente. Voltemos para o Pai. O Pai está nos esperando. Existem várias maneiras de uma pessoa ver o seu próprio corpo e a maneira mais fácil de conseguir é através do espelho. Infelizmente, quando muitos fazem isso, dentro da igreja também, se envergonham daquilo que vê. Outros, infelizmente, mimam esse corpo, idolatram. Que não acontece não, mas em alguns lugares. Outras pessoas usam seu corpo como uma máquina, sem freios para trabalhar. Trabalham tanto que, em certo momento, aquele corpo pede socorro. O corpo fala quando nós nos adoecemos. E no versículo 20, Paulo traz um conselho à igreja em Corinto. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O Espírito Santo usa este corpo, meus irmãos, para glorificar o nome de Jesus. Quando Paulo ele usa a figura do templo, ele prega a palavra grega naos, que traz a relação do Santo dos Santos, aquele lugar que o sacerdote iria
todos os anos, na presença do Senhor, entregar o sacrifício do povo para perdão de pecados. Nesse momento, queridos irmãos, quando nós lemos esse texto, nós percebemos que aquele que é santo não habita em lugares impuros. Quando ele nos fala que nós somos templos do Espírito Santo, ele está dizendo que o próprio Deus habita em nós. Mas quando esse templo decide trazer impurezas, não existe mais templo, e sim somente um corpo vivo. Aleluia. O que queremos é ser corpos vivos ou templos do Espírito Santo. Em Gálatas 5, 18, 21, Paulo vai dizer: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. As obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Mateus 26, 41 vai dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem, mas ele vem levar o templo do Espírito. Eu sei que é difícil ser templo, meu irmão, minha irmã. Temos que renegar tantas coisas, mas é melhor ser templo do que somente um corpo vivo. Jesus morre por todos nós, todos. Mas ele habita em pessoas que decidem querer ele. Quando nos entregamos a Cristo, nós somos selados pelo Espírito. Glorificamos a Deus no nosso corpo quando entregamos nossos membros como instrumento de justiça e não como servos do pecado. Como já ouvimos anteriormente, o nosso corpo tem uma origem tão maravilhosa e um futuro ainda mais maravilhoso. Como dedicá-lo a propósitos tão perversos? Paulo estava ensinando a essas pessoas isso. A lição é clara, meus irmãos. Glorificai a Deus do vosso corpo. Glorificai a Deus com o vosso corpo. Glorificai a Deus com o meu corpo. Glorificai a Deus com o vosso corpo. Glorificai a Deus com o meu corpo. O nosso corpo deve glorificar ao Senhor. E já estou partindo para a conclusão. Deus o Pai criou o nosso corpo. Deus o Filho comprou e redimiu o nosso corpo. E o Deus Espírito Santo habita em nosso corpo e faz dele o próprio templo de Deus. Aleluia. Deus sempre tem propósito naquilo que faz. Nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. E é interessante que devemos entender isso, meus irmãos. Primeiro, ele morre pelo corpo, por nós, corpos vivos, matéria, e não pelo templo. Porque o templo é consequência daqueles que querem vivenciar a Cristo todos os dias. Nós nos tornamos templo quando nos arrependemos e confessamos ao Senhor como único e suficiente Salvador. Ele olha para nós, humanidade cheia de defeitos, impurezas, destituídos da glória de Deus, e ele decide morrer por nós.
E quando nos entregamos a Cristo, Ele envia o Consolador para habitar em nós. Que grandiosidade é o nosso Deus. E Ele nesta noite quer habitar novamente em um templo. Ele quer de volta habitar em um templo. Aleluia. Se põe de pé, por favor. Com a permissão do nosso pastor. Eu finalizo dizendo algumas coisas. Para você que tem dúvida ainda. Para você que deixou o sagrado. Ei, corpo vivo. Chegou a hora de se tornar casa novamente. Ei, corpo vivo, chegou a hora de se tornar morada novamente. Ei, corpo vivo, chegou a hora de se tornar templo novamente. Ei, corpo vivo, chegou a hora de se tornar santuário novamente. Hebreus 3, 5, 6 vai dizer que nós somos casa. João capítulo 14, versículo 23, Efésios 2, 19 a 22 vai dizer que somos morada. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, foi o texto que nós lemos, ele vai dizer que somos templo. Chegou a hora. É tempo de voltar. É tempo de voltar.